Oi, meus amores! Meu nome é Carol. Hoje eu vim falar do filme Entre Lobos, da Brasil Paralelo, com spoiler, muito spoiler. Uma análise completa, você não pode perder. Fica comigo e você vai ser impactado com o conteúdo desse filme. Mas não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso incentiva a gente a continuar trazendo conteúdos assim pra vocês. Essa produção da Brasil Paralelo, ela é fundamental para o país. Porque a questão da segurança pública ela é vista como um problema sem solução para a maioria dos brasileiros. E isso não é à toa. A mídia mostra o mesmo recorte inúmeras vezes, o tempo inteiro. E isso abafa a voz das verdadeiras vítimas normalmente. A sensação que dá é de que não tem nada a ser feito. A gente está acostumado a ouvir que o problema da segurança pública é a falta de investimento na educação, é o despreparo da polícia, é porque a economia vai mal, ou porque a gente tem uma desigualdade social gigantesca. Faz parecer que é totalmente impossível resolver esse problema. O principal ponto de urgência que a Brasil Paralelo detectou foi a percepção de que o tema vem sendo tratado de forma no mínimo irresponsável. Produzir o filme foi desafiador para eles por inúmeras questões. Mas primeiro, pelo acesso à informação. No Brasil, só 5 a 8% dos assassinatos são solucionados. Depois, uma quantidade insignificante dos presos cumprem pena até o final. Isso a gente está falando de um país em que a cada 9 minutos um brasileiro é assassinado. Na cidade do Rio de Janeiro, nenhum cidadão está a menos do raio de 1 quilômetro de um fuzil ilegal. Esses são sinais claros de que a gente já se acostumou a viver na barbárie. Entre Lobos é uma trilogia inédita sobre segurança pública, mas é porque todas as produções até agora só abordaram unicamente o ponto de vista do criminoso. Ninguém contava a ótica de quem enfrenta a barbárie todo dia e na linha de frente. O conteúdo é fortíssimo, mas é porque a gente perdeu a sensibilidade do absurdo que a gente está vivendo. Roberto Motta, ele falou uma frase no filme que é a pura verdade. A gente está tratando como crime uma situação que já virou guerra. O governo sabe que se cumprir todos os mandados não tem como dar conta. Existem mais de 500 mil mandados de prisão não cumpridos no Brasil. São mais de 500 mil de pessoas que deveriam estar presas e estão soltas nesse momento, andando, convivendo com a gente. Se você está assistindo esse filme num ônibus, por exemplo, é capaz de do seu lado ter alguém assim. A gente nunca vai saber. As recomendações das embaixadas dos outros países aos turistas que visitam o Brasil são: crimes violentos como homicídio, roubo à mão armada, roubo de cargas são comuns em áreas urbanas dia e noite. A atividade das gangues e o crime organizado são generalizados. Assaltos são comuns, elevado risco de roubo e agressão a qualquer hora do dia, especialmente à noite. E eles não estão errados, a gente sabe disso. Nós somos os párias do mundo junto com o México e a Venezuela. Estamos à beira do caos. O nível de segurança pública no Brasil quanto à justiça criminal é dos piores do mundo. A gente está bem próximo da Uganda, Libéria e Haiti. Quanto ao controle efetivo do crime, estamos disputando com o Afeganistão e a Venezuela. Quanto à eficácia na investigação criminal, a gente está bem perto do que a República do Congo é. Rapidez e eficiência do sistema jurídico, Ruanda está muito à nossa frente. A gente fica entre os níveis da Venezuela e do México. A Rússia sofre menos de 2.000 homicídios por ano. No Brasil, são 60 mil. Você lembra que eu disse aqui que cerca de 5 a 8% dos casos são elucidados? Pois é, mas para vocês entenderem melhor, na França são 80%, no Reino Unido 90%. Os nossos dados eles são inaceitáveis. O brasileiro nunca consegue distensionar o medo do assalto, do roubo. A minha experiência em Portugal, inclusive, foi chocante. Saindo de um determinado bairro de Lisboa,
Me avisaram que ali era uma região muito difícil, porque tinha traficantes. E aí o taxista até me mostrou um deles. E eu fiquei procurando onde é que estava alguém armado, né? Onde é que estava o medo do taxista, o assalto. E aí a gente fica se perguntando, né? Mas e o risco? Bom, eles não ficam na rua dando mole para a polícia, oferecendo risco para a população, matando policiais, nada disso. O taxista ele ficou sem entender minha pergunta sobre o risco. Ele falou, risco? Perigo de quê? Perigo de cair na calçada? De tropeçar? Até o filme fala isso e é verdade, o taxista realmente ele não entendeu. O percentual dos americanos mortos em cada uma das grandes guerras foi de pouco mais de 2%. Gente, essa estatística me marcou. Os americanos mortos na Guerra do Vietnã foi de 0,98%. Na retomada do Kuwait foi ainda menor. Você sabe qual a porcentagem dos policiais militares que morrem no Rio de Janeiro? Que já morreram? 3,22%. O filme ele faz uma análise entre os pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que o homem é bom por natureza, e de Thomas Hobbes, que disse que o homem é o lobo do homem. E aí? Em quem você acredita? Você acredita que qual deles estava certo? Comenta aí. Todas as civilizações eles impunham leis para que pudessem viver o mínimo civilizadamente, né? O mínimo de paz possível. Até porque sem paz, sem segurança, não dá para pensar em outros assuntos como economia, né? Não é à toa que garantir a segurança pública é a principal função do Estado. Porque sem segurança, não dá nem para começar a conversar sobre assuntos estatais. Mas olha só, outra estatística. Estima-se que existam 56.600 homens fortemente armados só no Rio de Janeiro. Isso é granada, tá? O exército de Portugal tem 25.600 militares na ativa. A Alemanha tem quase 61 mil. Então é como se o que tem no Rio de Janeiro fosse quase o exército da Alemanha. E vocês acham que a polícia está tranquila para enfrentar com o que ela tem esses homens armados? Segundo os especialistas de Israel, o Rio de Janeiro tinha que enfrentar com tanque de guerra. Os armamentos usados pelos bandidos, os blindados da polícia não são suficientes. Se todo policial obedecesse rigorosamente o que prevê a legislação, o sistema policial parava. A Brasil Paralelo ela visitou o BOPE, a Rota, o CORE, o GAT, o DOF, o BPFRON, que é o Batalhão de Polícia da Fronteira, a Polícia Federal, Polícia Civil, Exército, dezenas de chefes de polícia, para conhecer a realidade de quem está à frente, né, no combate ao crime. Só um detalhe, em todos os países só tem uma polícia, um tipo de polícia. Só no Brasil e na Guiné-Bissau é que existem vários. O artigo 144 da Constituição Federal traz lá todos os tipos de polícia que existem e as suas competências. Com todas essas polícias, na prática funciona assim. Você liga 190, o policial da telefonia da PM te atende. E aí um PM vai te atender lá no local, vai conduzir o criminoso até a delegacia, segundo o policial. Na delegacia, o terceiro policial vai te atender, vai iniciar o registro, depois vem um delegado, o quarto, depois o quinto. O policial na delegacia, aí já é a Polícia Civil. Só nessa brincadeira, você passou por 5 policiais, sendo uma parte PM e outra parte Polícia Civil. A gente tem uma legislação totalmente disfuncional. Agora, já que a gente está falando em polícia, repara a insegurança que esse policial enfrenta. Para que um policial possa usar a arma, força letal, olha todo o processo que ele tem que percorrer. O policial ele tem que se identificar como policial, pedir para o criminoso abaixar a arma, dizer que se ele não abaixar, o policial vai atirar, depois ele tem que dar um tempo para que o criminoso abaixe a arma. Aí eles identificam se o sujeito está oferecendo risco. Se ele ainda estiver oferecendo risco, o policial pode atirar. Vocês estão lembrados do armamento da galera? Pois é, no Rio de Janeiro as favelas estão nos morros. Outro detalhe, os criminosos eles estão obviamente lá em cima numa posição privilegiada. Pois bem, os nossos ministros do Supremo proibiram o uso de helicópteros. Agora, você imagina a dificuldade da polícia para entrar nas favelas, que são nos morros, com os criminosos lá de cima atirando,
as barricadas ali, os empecilhos no caminho para a polícia subir. E aí ele não tem nenhuma visão, nenhum apoio do alto. Você concorda que a presença do helicóptero, ela evitaria que o morador ou a polícia fosse baleado? Você percebe que é essencial para a segurança tanto do policial quanto da população? Essa ideia do helicóptero não estar lá, ela só é boa para o criminoso. E como se não bastasse, a insegurança do policial de ver, por exemplo, a arma travando o tempo todo, porque a arma deles é muito antiga, e ele ainda tem que enfrentar a insegurança jurídica. Porque, por exemplo, o criminoso, ele é defendido pelo defensor público, que ganha 10 vezes mais do que um policial. Mas se um policial tiver que responder o inquérito, o que acontece o tempo todo, ele precisa pagar a sua defesa. Ele não tem nenhum advogado, nada do governo, nada. O Estado não protege o policial. O uso das algemas, por exemplo, vamos lá. O STF decidiu que era para só usar algemas quando fosse necessário. Quando que é necessário? Ele vai passar por inquéritos sem fim. A legislação, ela só garante direitos para o criminoso. O Estado não protege seu próprio agente de segurança pública. Vocês lembram do caso do Jean Charles lá em Londres, aquele brasileiro? Pois é, a gente acha um absurdo que todo o processo judicial não resultou em condenação aos policiais, que de fato cometeram um erro. Só que o Estado respondeu em nome da polícia, condenados a pagar multa. Os policiais sequer sofreram um processo administrativo, porque foram seus superiores que identificaram o brasileiro como um traficante e mandaram a ordem de execução. Foi um erro do Estado, não dos agentes. E isso deveria ser a regra no Brasil também. Mas aqui, quem responde é o policial. Muitas vezes, após executar uma ordem, o policial vai direto para a prisão ou responde administrativamente. Até porque o tráfico nada em dinheiro para pagar seus advogados. Inclusive, ele tem a mídia. Às vezes, os advogados do tráfico conseguem até habeas corpus no STF. É ou não é? E por que alguém colocaria sua vida em risco para proteger os outros se o Estado não protege esse policial? Pensa na realidade que os nossos policiais vivem todo dia, principalmente no Rio de Janeiro. Se ele errar, quem vai defender ele? Se ele acertar, desrespeitando alguma legislação bizarra, quem vai defender ele? Você colocaria sua vida em risco para defender uma população que não te valoriza em uma situação de guerra civil, sem que o seu chefe, o Estado, te proteja? A gente já prendeu aqueles meninos 3, 4 vezes, mas não somos nós que soltamos eles. Você não pode ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. A fronteira brasileira, ela está escancarada. Escancarada. A Receita Federal fez hoje a maior apreensão de cocaína da história do Porto de Santos. Investigadores acreditam que o PCC lucre cerca de R$1,5 bilhão por ano. O 03, 04. Só que eles já estão fazendo isso há muito tempo, em condições cada vez piores. Cabo Vaz, ele perdeu a visão, o paladar, o olfato. Foram 4 tiros na cabeça, 8 espalhados pelo corpo. Só que o auxílio invalidez de R$3.000 é pago só para paraplégicos e tetraplégicos. Pois bem, ele precisa fazer uma cirurgia de R$80.000, mas até hoje ele não fez, porque ele não recebeu nenhuma ajuda do governo. Ele também não recebeu nenhuma ajuda de ONGs, nada. Ele recebeu foram críticas por ser policial e estar combatendo o crime. A manchete sempre se coloca ao lado do bandido contra a polícia. A profissão do PM é a que tem o maior índice de suicídio. Vocês sabiam que eles morrem mais por suicídio do que em serviço? Aí tem quem ache que existe uma lógica muito ilógica no assalto. Mas eu vou te explicar qual é a verdadeira lógica do assalto. Existe uma ideia mirabolante de coculpabilidade. O crime seria decorrente do meio, um subproduto de um sistema injusto. Para isso teríamos que concordar que todos temos uma parcela de responsabilidade no crime que é cometido. Só que 80% das pessoas moradoras da favela são honestas.
Se a pessoa rouba por causa do meio em que ela vive, então todo favelado seria um criminoso em potencial, certo? Mas 80% é honesto. E além disso, não teríamos tantos políticos corruptos, porque eles tiveram a melhor educação do mundo. Eles moraram nos melhores bairros. Eles são o que a gente chama de privilegiados. É só uma desculpa para alimentar o crime, para que não haja culpabilidade ou responsabilização ao criminoso. Só que ser um criminoso é uma decisão racional de qualquer indivíduo, baseada no custo e benefício do crime. E essa é a lógica do assalto. Se eu tenho um ganho maior que o custo, vale a pena. Um dos especialistas do filme afirmou que, interrogando vários criminosos em vários presídios sobre por que o criminoso, ele migra para uma atividade ilegal do ponto de vista do crime financeiro. E as respostas giram em torno de cobiça, ambição, ganância, ganho fácil. Não aparece pobreza, distribuição de renda, que é o que os livros colocam como premissa para ingresso no crime. Eles só esqueceram de combinar com os bandidos, Porque eles não estão falando isso. A lógica é, quanto eu ganho? Muito. Qual a possibilidade de eu ser punido? Pouca. Qual o custo? Comprar armas, subornar autoridades, tempo investido, vale a pena? Vale. E tá cada vez melhor. Pelas análises meticulosas do filme Entre Lobos, um negócio que tem chance de 90% de sucesso. Quer ver? Contrabando de cigarro. O cara começa como réu primário, quando é pego, paga uma pena aí de prestação de serviço e depois de 5 anos ele volta a ser réu primário. Na maior parte do mundo, o criminoso ele fica na cadeia até cumprir a pena. Aqui não. A pena em regime aberto, ela é uma maneira elegante de dizer que tá tudo bem, pode voltar para casa. Para efeitos práticos, ele tá absolvido. Aí entram os crimes de menor potencial ofensivo, pena cesta básica. E é nos juizados especiais criminais, tá? A pena menor que 2 anos é uma infração de menor potencial ofensivo e vai para o juizado. Aí o cara paga uma cesta básica por ter ameaçado alguém. Depois disso, para onde ele vai? Ele volta lá e mata a pessoa, claro! Tráfico internacional de armas. E aí, você acha quanto tempo a pessoa vai ficar presa? 15 dias está solto. Mas tem a lei de crimes hediondos, 1990. Quer ver como é que funciona? O criminoso ele teria que permanecer em regime fechado até o final da pena. Só que aí o STF que tem que haver progressão de pena. Aí até os criminosos mais terríveis ganharam progressão de regime. Detalhe, uma decisão que veio no julgamento de um habeas corpus de Oséias de Campos. Quem foi ele? Condenado por molestar crianças de 6 a 8 anos. Pois é, desde 88 a execução da condenação era desde a primeira sentença. Só que aí em 2009, não, tem que esperar o trânsito em julgado. E aí a partir daí prescreve o crime, gente, prescreve. A pena ela tem que gerar temor no criminoso. Aqui no Brasil, o criminoso ri da pena. A execução da pena, por exemplo, o criminoso é condenado, mas em 45 dias acontece do policial prender o mesmo cara 3 vezes. Ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada tem que ter reintegração. Mas e se não puder ter reintegração? A audiência de custódia ela é feita para liberar bandido, com base no garantismo, que a gente vai falar sobre isso. É um desincentivo ao trabalho da polícia. Ele nasce com a ideia de que o preso tem que ter contato com a justiça o mais rápido possível. Para quê? Para a justiça garantir que o criminoso vai ter um tratamento humano. Eles só perguntam se houve tortura e libera o bandido. Porque esse é o foco, desentupir o sistema carcerário, é o desencarceramento em massa. A gente tem presos injustamente? Olha, é muito difícil uma pessoa ser presa hoje. Mais difícil ainda que seja de forma injusta. A gente não tem encarceramento em massa, a gente tem impunidade em massa. Mas aí existe a Agenda Nacional do Desencarceramento, você sabia? Eu tenho o PDF, passo para quem quiser. A primeira legislação que desqualificava pena de prisão foi feita em 1977.
já visava diminuir o problema da superpopulação carcerária. Ao invés de expandir o sistema prisional, não, a opção é diminuir o número de criminoso preso. É o desmonte do sistema criminal. E feito por quem, gente? Tecnocratas, acadêmicos, advogados criminalistas. Não tem povo aqui. Não teve plebiscito, não teve referendo. Mas quem paga o custo do sistema criminal? É o povo. E aí o estudante de direito que mal entrou na faculdade, sabe nada de direito penal, tem que ler Foucault para saber sobre o sistema criminal opressivo. Primeiro semestre da faculdade de direito sempre tem. O estudante ainda nem sabe nada de direito penal, já entra acreditando que o criminoso é um subproduto de um sistema injusto, uma classe oprimida. Luiz de Ferraioli, estudante, vai ver sobre o garantismo. As garantias que o réu tem que ter. Interessante que se chama garantismo penal monocular. Só olha o lado do criminoso. Hiperbólico, é grande. Os próprios criminosos impõem leis e aplicam punições aos seus membros e nas favelas. Proibido empinar moto, etc. Mas as leis brasileiras não punem eles pelo crime que cometem. Se tá fácil, tá valendo a pena. A lógica do assalto. Giuliani, segundo ali a teoria de James Wilson, conhecido como janelas quebradas, ninguém começa como chefe de uma facção criminosa, é o que ele diz. Começa quebrando a janela de um lugar abandonado, just for fun, depois furta uma bicicleta abandonada, arruma uma arma para roubar alguém e em algum momento ele aperta o gatilho. Ele disse que não dá para ter tolerância com a pequena criminalidade. Tem que punir o cara que está fazendo xixi no Central Park. Tem que punir o cara que está pichando. Você quer saber quais os ganhos aqui no Brasil? Tá, o PCC, 40 mil membros. Uma organização internacional que preocupa a OCDE e a Interpol. Estima-se que o lucro deles é de 1,5 a 2 bilhões de dólares por ano. Sabia que os presídios, eles são organizados pelos criminosos? Eles vivem em liberdade dentro dos presídios. O Estado só controla a primeira porta da cadeia para rir, né, gente? Foi assim que surgiu o PCC, pela falta de Estado dentro dos presídios. Isso não mudou não, tá? Não existem negócios ilícitos que subsistam sem a corrupção. Esse é o custo. O PCC paga advogado para criticar a polícia, para formar advogados, para financiar a formação de policiais. Se tá fácil, tá valendo a pena. Foram 40 anos de pessoas fracas na condução da justiça criminal. O homicídio simples começa com uma pena de 6 anos. O criminoso fica com 1,5. Aí entram os termos que se usa hoje. Reeducando. O objetivo é não enxergar o outro como um criminoso. A gente perde a linguagem correta para que se perca também a noção da realidade. Crime, ato desviante. Tira a negatividade para que o negativo não seja tão negativo assim. Estatuto da Criança e do Adolescente veio com o termo ato infracional análogo a crime. O adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. E para a família da vítima, você diz que ela não morreu? A vítima, na verdade, sofreu uma situação análoga à morte. Eu suavizo o termo para fazer a vítima sumir. O criminoso não faz um crime, é um ato em conflito com a lei. Isso porque a vítima da vez é o criminoso, o oprimido. Se fala muito do infrator, mas se esquece a atenção que tem que ser dada para a vítima. Na Europa, eles fazem datas de memória às vítimas. No Brasil, só falta estipular o dia do marginal. A vítima ela desaparece do processo como se ela nunca tivesse existido. Não é o bandido que não pode assaltar? Você que não pode dar mole. É você que não pode reagir. É você que marginalizou o oprimido. A vítima não tem nem direito de ser vítima, de sofrer a dor dela. O Brasil é um país civilizado? Sinceramente, você acha que a nossa sociedade é saudável e civilizada? Com tudo que você ouviu até aqui e muito mais, a trilogia explica qual o sistema que transformou a instituição de justiça no Brasil na instituição da impunidade. A relativização das leis, romantização de bandidos, a decadência civilizacional. É isso, meus amores! O que vocês acharam do conteúdo desse vídeo? Comenta aqui embaixo falando como foi assistir esse vídeo e se você já assistiu a trilogia, o que achou. Se você gosta do nosso conteúdo, curte esse vídeo, compartilha para os seus amigos. Eu agradeço de coração por você estar aqui comigo até agora, me acompanhando. Beijinhos, tchau, tchau!